E aí pessoal, beleza? Hoje falaremos o porquê o primeiro mandamento não é o que você pensa. Nós associaremos ele a uma classe de anjo chamada Ishin, que é o homem, ao Malhut, que é reino na Cabala, ao reino terra, e falaremos também claramente do primeiro mandamento, entre vários outros assuntos, além de que falaremos hoje sobre mitologia comparada. Eu vou citar mais pra frente o estudo que eu peguei aqui do Samuel Benini, mas eu deixei a referência aqui mais para baixo, entre outros estudos. Então vamos iniciar. Hapi, deus egípcio do Nilo. Este deus egípcio era um carregador de água. Peste egípcia, água transformada em sangue. A primeira praga que foi dada aos egípcios por Deus foi a de transformar a água em sangue, quando Arão, o porta-voz de Moisés, tocou a vara do Senhor no rio Nilo. Ela imediatamente se transformou em sangue. Todos os peixes morreram e o rio cheirou mal. Parcialmente capazes de duplicar este milagre, os mágicos do faraó também transformaram água em sangue, deixando o faraó impressionado com esta grande maravilha de Deus. Durante 7 dias, a água em toda a terra do Egito permaneceu neste estado, imprópria para beber. O período de tempo perfeito para demonstrar que o Senhor é superior a todos os outros deuses do Egito. Então, basicamente, em cada praga que o Criador colocava sobre os egípcios, ele se mostrava superior àqueles deuses. Cada praga tinha a ver com algum deus egípcio. E vamos falar aqui hoje também porque que tudo isso aqui está associado ao Malhut, a Sephiroth, que seria de homem, porque seria basicamente a hierarquia desse deus egípcio, e ao reino terra. Qual é o primeiro mandamento? Eu sou o Senhor teu Deus que te libertou da terra do Egito, da casa da servidão. Isso aqui, não só deserto, Egito, está ligado com a terra, porque a terra é chamada de deserto porque ela basicamente tem muito menos coisas que tem nos céus. Além disso, tirar da casa de servidão e tal é porque aqui na terra nós estamos aprisionados ao pecado. Por mais que algumas pessoas associem o pecado à liberdade, porque isso vem de claramente organizações, na verdade o pecado ele aprisiona, porque você quando está viciado, quando você está com alguma dessas questões, você não está tomando as próprias decisões. Então, isso aqui é uma lembrança, né, que o Criador, ele é o Deus dos deuses e está associado à esfera da Cabala, Malhut, que é reino, a manifestação da realidade e o controle sobre os desejos. A praga do Egito é água em sangue, como nós já dissemos, desafia a divindade do deus egípcio Hapi, o deus do Nilo. O Malhut, ele significa a manifestação dos seres. Ele está ligado à realeza e à concretização de potencialidades divinas. É na dimensão terra que os anjos se reproduzem. Por isso que é dito que os anjos eles não se acasalam, nem se dão em casamento. Isso ocorre nos céus, isso deles não se darem em casamento. Mas sempre nas dimensões, quando o Criador vai fazendo os universos, existe uma terra que ela é a base. E aqui é onde os seres eles têm autorização para trocar energia, que seria ter relações. Mas e os anjos caídos? O que ocorre é que os anjos eles só podem ter relações com os anjos e eles precisam ter hierarquia, ou então eles precisam ter o consentimento do Criador, precisa ser tudo feito de uma forma muito sagrada. E os sentinelas ainda eram anjos caídos, eles no caso, foram seguir Satanás, que é mais uma versão de Satanás, afinal, ah, a cobra não foi banida do Éden? Então, como é que Satanás ele convenceu os sentinelas? Então, é porque era outra versão dele.
E é por isso que no livro de Enoque diz que a estrela que caiu e as outras seguiram, porque nós somos estrelas, os anjos são estrelas e no caso Satanás é essa estrela que caiu. E é interessante porque nos filmes antigos falava que quando você via uma estrela cadente era para você fazer um desejo. Será que eles não estavam fazendo você pedir algo a um anjo caído? E, enfim, o primeiro mandamento ele é para termos a consciência de que Deus existe e Ele é nosso Deus, Ele é Deus dos deuses e nós somos deuses também. E cada céu eleva o ser em maior capacidade santa para ele conseguir chegar a Deus. Se aumenta a temperatura, né, do ser, porque a temperatura de Deus é muito alta. Por isso, nós devemos desenvolver esses atributos para nos conectar com Deus. Por isso esses termos são usados por Cristo e pelos hebreus, como reino, meu reino não é daqui, ou então coroa, eu te darei a coroa da vida. As pessoas olham essas sefirotas da Cabala e podem pensar que são coisas malignas, mas na verdade elas não são. Por exemplo, isso aqui é apenas um nome. Se você tirar aqui o hebraico, você poderia trocar isso aqui por reino. Mas como as pessoas não conhecem e como os malignos utilizam, eles pensam que aquilo é do maligno, mas não, o maligno usurpou o nosso conhecimento. E nós devemos desenvolver os atributos para nos conectar com Deus, e alguns conhecimentos passavam de forma encriptada para que as outras religiões não usurpassem para o mal, como o conhecimento de dimensões, de céus, etc. Mas os anjos caídos passaram essas coisas para as outras religiões, como na cultura hindu, os chakras, e também falam sobre as dimensões, geralmente falam de 9 a 10 céus, e por isso que os deuses egípcios têm certas características, pois cada um representa um céu, uma dimensão de onde ele veio. E mesmo caindo, ele ainda se proclama daquela hierarquia que eles perderam. Então, esse deus aqui, ele estava ligado a algum tipo de rio, algum tipo de água nos céus. E ainda assim, ele... Ou então até poderia ser ligado a portal, né? Porque o Dalet, né? Tipo, que tá muito encriptado essa coisa, né? De portão. Então, pode ser que ele era algum tipo de porteiro nos céus, ou então algum tipo de ser que mexia com essa questão ligada à água ou à reprodução. Podem ser várias coisas, mas enfim. É por isso também que dizem que a lei foi promulgada por anjos, porque além de Moisés e nós sermos anjos, a lei também existe ali para os seres celestiais. E todos os mandamentos e dimensões eles se completam. Por exemplo, o Malhut, que é reino, neste reino material que estamos, nós não devemos, né, desejar a casa do próximo, mulher. E por que mulher? Porque se diz a respeito da dimensão terra, que é onde os anjos se reproduzem. Não cobiçará seu boi, seu asno, porque as religiões celestiais sempre tiveram representações de animais, e isso é porque nos céus nós temos animais. Não é à toa que Jesus volta em um cavalo, né? Por isso que em Gênesis é dito que quando o Criador ele está fazendo esse universo aqui que nós estamos atualmente, que ele faz a Terra, porque a Terra ela sempre está presente em todos os universos, porque a Terra ela é a base. E é assim como uma colmeia, em que as dimensões são os caixotes, mas lá no caixote mais básico, que seria a Terra. E quando os filhos vão subindo os caixotes, eles ganham as funções e vão subindo a ponto de construir uma nova colmeia. Por isso que existem muitos universos. E é por isso que Jesus fala, na casa de meu pai há muitas moradas. E porque ele está se referindo aos universos e também à questão de que nós iremos ampliar os mundos de Deus
nós iremos fazer outros universos. Tirando essa parte aqui do Demiurgo, é interessante porque a Gimátria de Colmeia é a mesma Gimátria também de Domo, né, que tem essa relação com o firmamento da Terra, que são esse firmamento simulado, que é uma simulação do firmamento real, além da questão da palavra Yaldabaoth, né, que seria uma das formas que seria de representar o nome do criador. E é interessante, né? Depois eu vou falar sobre essas questões, né? Mas os judeus eles invertem as questões das pragas com as sefirós da Cabala, ligando a Keter ao primogênito. Então, nós começamos aqui pelo Malhut, e a Keter, que é a última praga, qual foi? Foi matar o filho do faraó, os primogênitos. Então, a Keter, que é a primeira Sefirot, está ligada com a última praga. E entendem que quando Deus falava que haja tal coisa, tinha uma ligação com alguma Sefirot. E a primeira hierarquia, né, como nós já falamos, é a de Ishin, homem, né, que é um tipo de anjo. E afetado Nilo, o deus afetado que foi o Hapi, ele personificava as águas do Nilo, né? E os egípcios acreditavam que ele comandava aquilo, que ele era o criador, sei lá, das águas, que ele que mandava e tal. Então a água foi transformada em sangue pela vara de Moisés, mostrando a soberania. E essa vara, ela tinha uma tecnologia angelical. Os peixes, eles morrem e o rio começa a feder. E os mágicos do faraó também tentaram transformar aquilo de volta. E ficou por 7 dias, como nós já citamos. E o faraó endureceu o coração. Foi Deus que fez isso. Isso não é mostrando assim, Deus estava manipulando o faraó era só mais uma marionete. Na verdade, o faraó ele era Nephilim. E é interessante porque os gnósticos, os hiperbóreos, eles pegam e adoram o Nimrod, adoram o faraó, adoram Caim, adoram Lúcifer. Por quê? Porque seria basicamente os anjos caídos, então a, basicamente a gnose, a sabedoria hiperbórea, elas seriam basicamente algo para aproximar as pessoas do satanismo sem falar que é satanismo. E Deus aqui mostra que ele é superior a todos esses deuses. Então, por mais que eles adorem Nimrod, adorem todos eles, eles são inferiores a Deus. E eles já decidiram que eles não vão se arrepender, porque é algo, né, proposto. Mas eles não vão se arrepender. Então, Deus vai humilhar eles e vai esperar até que todas as estrelas nasçam aqui na Terra para que se separe o joio do trigo. E a gente vai passar pela tribulação, provavelmente, porque tribulação vem de tribulum, né? E pro trigo passar pelo tribulum, né, ele tem que estar lá. Então, provavelmente não vai existir esse negócio de arrebatamento secreto nem nada que o pessoal às vezes inventa. Mas é interessante porque essas primeiras pragas, o povo hebreu passou junto com o povo egípcio. Mas depois de determinada praga, que foi a terceira ou a sétima, se não me engano, acho que foi a terceira. Aí então os hebreus eles pararam de sentir aquilo na pele. Então basicamente você tem encarnações aqui na Terra, mas elas são encarnações de anjos caídos. Então Caim é uma encarnação, Tubal-Caim é a própria encarnação de Caim novamente. Você tem a encarnação de Nimrod. Então eles encarnam por causa que eles estão fora aqui do nosso plano. E nós não reencarnamos. Ao homem é dado uma só morte.
E Deus permitia que o faraó tentasse brigar com ele para que quanto mais ele tentasse superar Deus, mais ele fosse humilhado. Você vê aqui novamente essa questão das abelhas, que eu, se não me engano, já devo ter citado em algum episódio. Mas você tem a logo da IBM, M, o olho que tudo vê, o M de Mason provavelmente, e a abelha. E a ilha desse cara aqui que vazou uma lista, né, de determinados acontecimentos. E olha só o domo. A questão das serpentes que eles invocavam era para aludir, né? Na verdade, não só aludir, mas mostra que era uma guerra de serafim, ou seja, guerras de altas hierarquias. Quando a vara se transformava em um ser, em um animal mesmo, mostra que, tipo, por exemplo, se a gente esquecesse que Moisés é o cara do bem e a gente visse ele transformando uma vara em uma serpente, provavelmente você acharia que Moisés é um bruxo. Mas na verdade, é tudo uma tecnologia de Deus. Mas as pessoas associam determinadas coisas ao maligno. Então, é por isso que eu falo novamente, não associem a cabala com o maligno, só porque o maligno usa. Da mesma forma que você viu ali Moisés transformando a vara em uma serpente, não significa que ele seja um bruxo, porque aquilo é uma tecnologia de Deus. Mas não é para você ir fazendo farmaquia, né, fazendo bruxaria. Porque isso aqui tinha um propósito. Mas tudo aqui que o mal utiliza, os símbolos, tudo isso é usurpado. E basicamente os magos do faraó eles copiaram Moisés e transformaram ali os cajados deles em serpentes, mas a serpente de Moisés prevaleceu e é aquele momento que Moisés eleva a serpente, que por incrível que pareça, por a serpente ser Nahash ser a mesma gematria de Messiá, isso alude para o Messias e é por isso que o Messias fala: eu serei elevado como a serpente que Moisés elevou no Egito. E essa praga, né, do sangue na água, ela estaria ligada com Gênesis 1, versículo 28. E os hebreus contam as falas de Deus e chegam nessa passagem e ela estaria ligada à fertilidade. E para as outras que abordaremos, elas vão dar ordem decrescente. Então vai ter Gênesis 26, Gênesis 24, Gênesis 1, 24, Gênesis 1, 22 e por aí vai. E a água no mundo antigo, ela era entendida como símbolo macro da fertilidade. Tanto que no batismo, que o batismo ele está ligado ao nosso nascimento no mundo físico. A água está ligada à multiplicação, fertilidade. E essa foi a 10ª criação que fez Deus em Gênesis, né? Por isso é a 10ª Sefiró. E há 10 céus, e às vezes colocam 7, porque 3 céus eles estão separados dos superiores. Mas existe também o pensamento do contrário, de que os 3 superiores estão separados dos 7 inferiores. Ou seja, você poderia entender que tem 3 aqui no início, que eles representam os inferiores, né? Então você teria essa distribuição, ou então o contrário, né? Que tem 3 ali em cima que são superiores e os 7 inferiores. Provavelmente é o primeiro caso, né? Que são 3 superiores separados de 7 inferiores por conta dos planetas, já que as frequências que o Tesla enviava, elas só iam até Saturno, né? Que mostra que deve haver uma barreira, né? Que representa que
é tão elevado, mas tão elevado, que até os planetas que representam essas dimensões, eles têm uma frequência muito difícil de você alcançar, né? Tipo, então seria Urano, Netuno e Plutão que representariam os céus dos céus. Assim, como o faraó tinha poder, os demônios têm um certo poder sobre essa terra. E eles têm o poder de afetar a nossa vida, mas não têm total poder, pois eles não têm o poder de nos matar. A não ser que você peque demais, é, e tal, né? A maldição sem causa não encontra repouso. E toda maldição vem de uma legalidade. E basicamente a gente nasce aqui na Terra por conta do nosso pecado na pré-existência. Então, a gente não herdou, a gente só herda a natureza, a tendência de pecado. Então, se seu pai bebia muito, provavelmente você vai nascer com uma tendência a beber. E agora vamos falar um pouco sobre mitologia comparada. Antes tem a referência aqui do que eu falei, das 10 pragas e os 10 mandamentos. Mitologia comparada vai ser um assunto que eu vou abordar muito nessa série. O que significa mito? Mito é relato. E eu quero perguntar aqui pra vocês, qual é a diferença da Bíblia? Qual é a diferença da Bíblia para as outras religiões? Odin, o deus principal da mitologia nórdica, pode ser comparado a Cronos, o deus primordial do tempo, que governava o tempo e a era de ouro dos titãs. Saturno, o equivalente romano de Cronos, é o deus da geração, dissolução, abundância e tempo. Ambas as figuras têm uma conexão com o tempo e a criação. Oromilá, africano, é um orixá da divinação e sabedoria na religião Yorubá, associado ao conhecimento e previsões, similar à sabedoria e à onisciência atribuída a Odin. Xangô é o orixá do trovão e da justiça, comparável a Thor, deus do trovão na mitologia nórdica, e Zeus/Júpiter, que são os deuses do céu e do trovão nas mitologias grega e romana. No caso, Júpiter da romana. Basicamente a romana é uma cópia da grega, eu só citei aqui, mas por curiosidade. Oxum é a orixá do amor, da beleza e da fertilidade, similar a Frigga, deusa do casamento e mãe dos deuses na mitologia nórdica, e Afrodite/Vênus, deusa do amor e da beleza nas mitologias grega e romana. Dionísio transformou água em vinho. Diz que o deus escandinavo Odin e Marsyas de Mindanao foram enforcados em uma árvore e esfaqueados com uma lança. E isso é interessante porque, se eu não me engano, o Odin isso aconteceu com ele na árvore dos pesadelos ou árvore do terror, que representava o mundo material. Os historiadores, eles dizem que a mitologia suméria seria a mais antiga, porque eles não podem admitir que seja hebraica, como nós já vimos. Toda ciência precisa negar a Deus, para que basicamente as pessoas entrem na única religião permitida atualmente, que seria a religião da ciência. Então toda ciência precisa negar a Deus. Os gnósticos acreditam que seria a mitologia dos Atlantes a verdadeira, que foi carregada pelos nórdicos. No caso, os gnósticos seriam essa versão alternativa da Bíblia, né, a versão do diabo. Todos esses padrões de 9 reinos, que com o todo, né, seria 10. Então, basicamente, na mitologia nórdica teria 9 reinos, mas aí tem um reino que seria o totalitário aqui, que seria 10. Seria acima de Asgard, o Volton Volk, representado pela águia. Ela é uma nova versão da Cabala, que seria o 9 mais o 0, que dá 10 números. Então, 10 reinos novamente. A primeira coisa que diferencia a Bíblia de outros mitos, não peguem mitos aqui de uma forma
negativa, apenas como relato, é que mostram os acertos e erros. Mostram que Davi derruba Golias, mas mostra Davi adulterando. Moisés acertando e errando. Sansão acertando e errando. A Bíblia fala sobre idolatrar apenas um Elohi, e que esse Elohi é o pai dos Elohim, pai dos deuses, e que o mundo jaz no maligno. Então, outras religiões elas podem falar sobre guias, sobre seres espirituais que vão te ajudar e tudo mais. A Bíblia fala que os anjos podem interceder por nós, mas ela não fala para adorarmos os anjos ou adorarmos os santos, né, Igreja Católica. E a questão é, como Caim já fazia sacrifícios nessa época, sendo que isso aqui foi instituído por Moisés, como que Noé sabia quais eram os animais kadosh, os animais puros e os impuros, sendo que isso foi instituído por Moisés? Gente, a Bíblia, ela, por incrível que pareça, tudo isso que a gente tem escrito, os primeiros humanos passavam isso de cor. Eles não precisavam. Existe até um documento do Aristóteles falando sobre a tecnologia do papel. Estou usando esse termo aqui, tecnologia do papel, pode até parecer estranho, porque hoje em dia a gente tem celular e tudo mais. Na verdade, no tempo de Noé tinha até mais do que isso, mas enfim. E aí, a tecnologia do papel seria a seguinte: você pode anotar o que você quiser ali no papel. Ou seja, você não precisa da capacidade da memória, porque você já anotou no papel. É uma coisa que eu faço muito no dia a dia. Eu anoto muitas coisas no bloco de notas pra eu não esquecer. E isso faz com que nós não exercitemos tanto a nossa capacidade de lembrar das coisas, mas existe outro fator também, que nesse tempo aqui, o nosso sangue, ele era diferente, os humanos eles viviam por mais tempo, e basicamente a gente tinha mais capacidades do que hoje nós temos. Os seres humanos eles tinham um padrão ouro no sangue, depois foi para prata, bronze e até hoje em dia no ferro. Então, basicamente as pessoas conseguiam se lembrar. Hoje em dia a gente infelizmente não consegue e na verdade aquela limitação que Deus fala, né, tipo de 100, não passarás de 120, também aponta para os anos da Terra, né? Então 120 jubileus. Enfim, voltando aqui a Caim. Caim é o primeiro rei. A história da humanidade mostra que houve um império na Suméria. Ele era governado por Sargon. E significa o magnífico. E quem era Sargon? Era Caim. Basicamente eu vou citar aqui o Bristol Sidney. Sargon the Magnificent. Isso aqui eu peguei lá de um vídeo do Samuel Benini e é muito interessante. Basicamente mostra que Sargon é Caim. Então Caim constrói uma cidade com o nome de seu filho, Enoque. Mas Adão não teve um filho também chamado Enoque? Na verdade um descendente, né? Porque o primogênito de Adão virou Sete. Então, dos descendentes ali dos humanos não veio um Enoque. Bom, basicamente Enoque já era conhecido por eles. Adão e Eva contaram as coisas do Éden e Caim basicamente copiou. Lembrando que o Éden ele é uma dimensão atemporal. E os céus, na verdade, eles são atemporais. E o Éden, nós tínhamos muito mais conhecimento. Mas basicamente eles passavam todo esse conhecimento aqui que a gente tinha, que o Messias viria, que ele faria determinadas coisas, os descendentes, o próprio Enoque, tudo isso eles já sabiam. E o nome dos descendentes dos humanos já apontam para isso, como eu mostrei nas outras séries sobre as tribos de Israel, que cada um de nós descende de uma tribo. Então Caim ele constrói uma cidade para desafiar Deus e não ficar errante. A cidade ele chama de Uruk, que vem de Ere.
que é Enoque, né? Cidade velha, ou cidade mais antiga. Era uma cidade forte com muita tecnologia. O termo Sargon está ligado a Sargoni, que na língua arcadiana está ligada a Saru Kinu. Saru significa governante, Kinu vem de Keni e de Caim. Eram também chamados de filhos da cobra ou filhos da serpente. Então começaram a fazer a história da humanidade, claramente, com a primeira cidade, porque vai associar com o que mais, né? Se os caras estão ali fazendo uma cidade, eles devem ser mais inteligentes, né? Ou talvez não, né? Você anda pela grande São Paulo, você acha que é inteligente focar tudo em um mesmo lugar? Deus não fala ali pra você se espalhar e se multiplicar? E hoje em dia falam o quê? Ah, tá tendo superpopulação e incentiva você a ter um emprego na grande cidade, a ter uma faculdade na grande cidade, a estudar na grande cidade, a fazer tudo na grande cidade. Por que será, né? Então, basicamente, Sargon, né, foi o primeiro povo considerado por conta de terem uma cidade feita, e eles relatam que Caim tinha uma marca na testa, que correspondia a um atributo de mortalidade ou de ser divino. Por isso o consideravam um deus. E essa marca é a letra Vav em hebraico. Aqui, basicamente, a letra Vav, ela representa o valor 6. Que interessante, porque lá em Apocalipse fala que as pessoas não poderiam comprar e vender se não tivessem uma marca. Olha só. Se eu não me engano, tem um clipe recente aí do Eminem que tem um energético ali do lado da cabeceira da cama e aí tá lá escrito, né? Bebida da morte, se eu não me engano. Se eu não me engano é do Eminem. Então, basicamente, nada de novo debaixo do sol. Então, a marca da besta também pode ser traduzida como marca da serpente. E eles percebiam que Caim era uma espécie de jardineiro, agricultor e era dotado de uma longevidade, né? Ele tinha muita idade. E também diziam que Ishtar, que era Lilith, se apaixonava por ele e dava poder dele conquistar os reinos. Alguns apócrifos ocultistas também diziam que Lilith se tornou esposa de Caim e outros dizem que ela era irmã de Caim. Mas o termo irmão na Bíblia ele pode ser usado para irmão no sentido espiritual, como filhos de Deus. Por isso a Bíblia não usou o termo gêmeos para Caim e Abel, porque eles não eram filhos do mesmo pai, né? Na verdade, Caim era filho de Samael, que é uma das versões de Satanás. O termo do verso 2 seria Enisaf, que significa que Eva teve Caim e Abel na mesma gestação, ao mesmo tempo. E mesmo assim não é dito que eles são irmãos gêmeos. Então é algo que mostra mais uma vez que existe a descendência da serpente e a descendência dos humanos. Por isso que a descendência de Caim ela é separada da descendência de Adão quando é mostrada. Ishtar pode ser considerada a deusa da lua, né, de Vênus. E é dito que ela dava poderes a Caim. Então essa associação que o pessoal às vezes faz da lua, do vampiro, do lobo ganhando mais poderes, ou então basicamente atuando na lua, por conta que a lua tem essa questão de abrir portais e tudo mais do mundo físico para o espiritual. E é por isso que aquele anjo que brigava com Jacó já falava que já estava chegando o dia e por isso que ele precisava ir embora, né? Não quer dizer que os anjos só possam atuar durante a noite, mas durante a noite geralmente tem um atuar mais forte. E tem até aquela questão, né, que os rituais são feitos às 3 da manhã, porque é ao contrário das 3 da tarde, né, que seria quando Jesus teria sido crucificado. E Tubal-Caim ele é uma reencarnação de Caim, que é adorado em organizações secretas como a maçonaria. E atemporalmente ele tenta matar a si mesmo.
para sobrar a versão mais forte. E no livro de Daniel mostra espíritos malignos tentando fazer alterações, né, linhas temporais alternativas em nossa realidade. Só que Deus foi limitando a reencarnação a 7 vezes. A etimologia do termo Khan é ligado ao termo rei. Essa raiz Ka vem de Caim. Kayan, os arqueólogos encontram que significa rei supremo, e foi usado no idioma turco e mongol. Grande Khan, o supremo, significaria também, né, mais uma vez, a origem do termo Caim se estabelecendo em outros idiomas. O termo Khan, ele significa serpente, como já foi citado, e a questão de Caim ter a terra maldita faz com que os reis, governantes, políticos escravizem os filhos de Adão para que trabalhem para eles, porque eles não podem extrair nada da terra, e nós não temos essa maldição. Sobre as filhas de Caim. As 7 filhas de Caim foram aprisionadas em Pleiades. É interessante porque na mitologia grega, as filhas de Atlas, as 7 Pleiades, e no caso Atlas, o pessoal às vezes representa, por exemplo, lá no God of War, ele segurando a terra, mas na verdade Atlas ele segura os céus, porque eles já tinham conhecimento de que existiam dimensões superiores e que basicamente os deuses tinham ligações com isso. Então, na mitologia grega, as Pleiades seriam filhas de Atlas e Pleione, que seria filha do oceano. E as Pleiades, elas formam a cauda, né, da constelação de Touro. Então elas estão conectadas com essa questão celestial. E é interessante porque os 200 sentinelas, quando elas estavam aqui como humanas, eles tiveram filhos com elas. E elas eram muito férteis. Aliás, a Lilith, ela era mais fértil que a Ruach. É uma coisa até de zombaria dos seres. Até por essa questão que Abraão teve filho Ismael com Agar primeiro. Porque Agar estava simbolizando Lilith e Sara estava simbolizando a Ruach, o Espírito Santo. A constelação de Órion, do Caçador, Ellen White fala que o Messias vem dali. Inclusive os obeliscos apontam para ela, e eles misturam Jesus com o arcanjo Miguel. Essa constelação em realidade é dos anjos caídos, chamada de caçadores. O termo Giburim, ele seria para homens de fama, caçadores, e é dito que eles adoram os malignos, né? Adoram muito a natureza, essas questões de música, de arte e tal. Não significa que se você adora essas questões, que se você gosta, né, dessas coisas, que você seja maligno. Mas é um ponto deles, porque muitos da linhagem de Caim eram músicos, ou seja, sacerdotes. Novamente, não é porque o mal utiliza de uma coisa que aquilo seja maligno. Na verdade, o mal utiliza de uma coisa porque aquilo funciona. Então, a questão da música é uma distribuição de energia. A questão é, você vai receber essa distribuição de energia de alguém maligno? Não é algo tão inteligente. E essa constelação em hebraico significa Kesir, que significa touro, ou seja, não teria nada a ver com Jesus. E esse termo Kesir aparece em Jó, e a figura de Nimrod estaria conectada com isto, porque o Nimrod era um Nephilim. Os maçons, eles se denominam também filhos de Caim, por isso que eles são maçons, eles são construtores, por conta da região chamada Nod, que é entre o mundo físico e espiritual, e ele constrói a cidade, Caim constrói a cidade lá, porque ele recebeu a maldição de ser errante, então ele quis se fixar em um lugar, e por isso Sargão
de Arcádia é Caim. E seu filho Enoque é chamado Ranó. A árvore dos nórdicos, a Yggdrasil, que será o Voltonsvolk, que eu citei anteriormente. Árvore da Suméria, que é a mesma coisa que a Cabala, assim como a árvore aqui da Yggdrasil. A árvore deles é a mesma coisa. A diferença é que o reino de cima, que representa o todo, é o Anu. Os sumérios, eles representam os seus sacerdotes sempre barbudos, então isso pode ter uma relação também com os sacerdotes dos hebreus. E no próximo episódio nós falaremos desse símbolo, que no caso representa Anu, mas é basicamente uma ave. A gente vai falar por que tem uma ave sempre aqui em cima. A árvore da vida dos egípcios, muito similar. Outra representação da árvore dos egípcios, no caso pelos deuses. E aqui cada planeta que cada deus representa. E por que todos eles seriam falsos? E só o dos hebreus seria verdadeiro? Porque as profecias da Bíblia elas foram cumpridas. E não é que os outros sejam falsos, mas que os deuses deles apresentam informações verdadeiras com pitadas de mentiras. Porque se você apresenta só mentiras, fica fácil de contradizer. Mas se você apresenta as coisas de Deus misturado com as coisas de Satanás, então fica mais propenso você a cair no engano. Porque algumas verdades vão te convencer que aquelas outras mentiras também são verdades. E é por isso que também nem todo grego, ou egípcio, sumério, entre outros, irá para o inferno. Porque apesar deles praticarem coisas erradas ali no Egito, adorando outros deuses, eles tinham o entendimento que acima de todos esses deuses havia o Deus dos deuses. E isso faz com que alguns ainda assim pratiquem boas obras. Né? Você não lembra ali de Cristo, quando o cara que basicamente ajudava Mateus a cobrar os impostos e tudo mais, Jesus fala, nossa, eu nunca vi tanta fé em Israel, e o cara tava ali com os gregos romanos, né? Porque eu falo gregos romanos porque não tem diferenciação de grego para romano. Por mais que o pessoal tenha pintado tudo mais, vocês já sabem, né, que é tudo um teatro. E basicamente as mitologias deles são iguais, eles só têm nomes diferentes. Enfim. E lá na Nova Jerusalém fala que não vai haver mais cananeu. Por que não fala outros termos, né? Porque na verdade cananeu, ali da forma que está sendo citado, é dos filhos dos anjos caídos. Por isso que Deus mandava matar eles, porque eles estavam se multiplicando tanto que não haveria mais os seres humanos. E alguns dos que nasceram aqui no Egito também poderiam praticar obras boas. Ou você acha que a pessoa nasce aqui no Egito e automaticamente ela já nasce condenada ao inferno? Se você acha isso, então talvez o julgamento seja um pouco injusto. E o nosso Deus, ele é um Deus de justiça, então tem todo um sentido para a pessoa nascer no tempo que nasceu, na data que nasceu, no lugar que nasceu, tudo isso tem sentido. Como ela nasceu, em que família ela nasceu. E até para os povos pagãos ele proporciona a salvação. E cada um com seu galardão. Por exemplo, Abraão, mesmo nascendo ali entre eles na Suméria, ele tinha uma ótima conduta, a ponto de que Deus tornou ele Kadosh, um separado, um escolhido. E a serpente? A serpente que dá a volta ao mundo, o pessoal às vezes associa com o demiurgo, porque basicamente eles querem
ter alguma forma ali de falar que o Deus da Bíblia é do mal, não sei o que. Mas enfim, isso aqui que os nórdicos representam, além de a gente poder associar com o Leviatã, isso aqui também pode ser associado ao campo eletromagnético. E essa seria a bobina de Tesla, aquela famosa energia livre, de usar a própria água ao redor do plano, o éter, plasma, na Índia chamavam de prana, segundo o Upanishad indiano, registros akáshicos, que são resíduos de energia no éter. E o nosso planeta ele recebe energia do resto do universo. Nesse sentido, se fala sobre as energias cósmicas. E a Terra também gera vibrações e movimentos internos, os quais se tornam a energia telúrica. O termo telúrico ele vem do latim telos, que significa terra. Além disso, esses chakras que nós temos em nosso corpo, também a Terra possui eles. O Yin Yang, ele seria o 3, 6 e o 9. Considerando suas duas metades, o símbolo Yin Yang foi uma explicação antiga da citação 369. É uma descrição da estrutura toroidal e, portanto, da mecânica dos corpos eletromagnéticos que circundam a Terra, o toroide, o vórtex e o hiperboloide. Hoje o modelo é chamado de matemática de vórtex. Tesla descobriu um padrão de números que se repete infinitamente. Esse padrão é composto pelos números 1, 2, 4, 8, 7, 5, que são números da primeira dimensão, onde se excluem os números da dimensão acima, 3, 6, 9. Esse campo de fluxo é uma energia dimensional superior, que influencia o circuito energético dos outros 6 números. Dentro dessa matemática está contida a chave para a energia livre, na qual Tesla trabalhou durante toda a sua vida. A chave de Tesla para o universo. 3 vibração, 6 frequência e 9 energia. Melodia, ritmo, harmonia. Corpo, alma e espírito. Passado, presente e futuro. Espaço-tempo e hiperespaço temporal. O dia em que a ciência começar a estudar os fenômenos não físicos terá mais progresso em uma década do que em todos os séculos anteriores de sua existência. Nikola Tesla. Então, basicamente isso aqui eu peguei do vídeo do Luiz Miguel, porque você vê números repetidos com frequência, o segredo das sincronicidades. E foram umas moças aí que fizeram, desculpa, eu não lembro o nome, mas vai estar lá dentro do vídeo do Luiz Miguel. Afinal, isso aqui basicamente seria do livro Dilux Umbra, se não me engano. Eu não concordo, obviamente, com o que eu vou mostrar desse livro, só que é interessante a gente entender a visão dos gnósticos. E isso eu vou mostrar aqui porque que eles pegam e mostram esses conhecimentos, mas em realidade esses conhecimentos eles já eram passados pelo pessoal da Bíblia e ficaram acabando ocultos, né? Os rabinos só têm lá o conhecimento entre eles, só ficam com o conhecimento lá entre eles, e Jesus ele veio para distribuir também esse conhecimento. E essas associações que a gente faz com planetas, com tudo, é parte da Cabala, é parte do método Pardes de associação. Então, esse conhecimento, quando ele é apresentado pelos gnósticos e a pessoa nunca ouviu falar dele, se ela pega e ouve, ela vai ver que tem algumas verdades, e aí ela vai basicamente entrar num satanismo, mas vai ser um satanismo muito sorrateiro, porque basicamente eles falam que a Bíblia inteira é uma criação, né, do demiurgo, mas eles usam a Bíblia como base também. Além disso, o Messias deles seria o Christus Lúcifer. Então,
Falando assim, fica meio idiota. Como alguém não perceberia que isso é um satanismo basicamente sorrateiro? Mas quando se apresentam várias informações verdadeiras, você vai acabar pensando que aquelas informações falsas, né, de que Lúcifer quer o nosso bem, que aquilo seria real também. Então, se você apresenta essas informações, acaba influenciando o sujeito. Vamos ler aqui então. Afinal, o livro de João é o livro de Aquário, o Acer Manto. João representa janeiro, que corresponde ao mês de Aquário. O símbolo de Aquário é um homem carregando derramando um jarro de água. Por isso, temos o batismo e João Batista. A morte de John por decapitação é outra alegoria astrológica na qual, em 29 de agosto, a cabeça estrela de João move-se logo acima do horizonte, enquanto o resto de seu corpo constelação permanece abaixo do horizonte. Exatamente nessa hora, no crepúsculo de 29 de agosto, o Sol se põe em Leão, o signo real que representa Herodes. E então Herodes decapita João. John vem de Jahan, ou John, que é do anterior Jones. Danis, babilônico, Fishgoat, Sumerian Abigal, e entre outros. Nos dá outros nomes, como e finalmente o trabalho de janeiro. Aquário, a água do Nilo era mais pura, de modo que os egípcios a coletavam para uso em rituais visionários, que seria a representação do inverno. Eu pulei isso aqui, basicamente, estava falando aqui da etimologia e chegaria em Jesus. E só para a gente não perder tempo. No total, são 15 deuses pré-cristãos que tinham características e histórias, como de Jesus Cristo, por exemplo, Krishna, nascido de uma virgem pela estrela no leste Vênus. Opa, coincidência, né? Vênus, Lilith, anunciando sua vinda. Um tirano matou milhares de crianças tentando matar o rei recém-nascido. Havia um mestre no templo e um curandeiro que fazia milagres entre dois ladrões. Foi crucificado e ressuscitou dos mortos. Na mesma época, na Grécia vivia o deus Altis, que nasceu de uma virgem em 25 de dezembro. Foi martirizado em um crucifixo, morreu por 3 dias e ressuscitou. Mitra e Hecate Biga era um deus persa por volta de 1200 a.C., que nasceu de uma virgem em 25 de dezembro. Dos 12 discípulos, com 12 discípulos moveu-se, fez milagres, morreu por 3 dias e ressuscitou. Ele foi chamado à verdade e à luz e foi adorado no domingo. Mesmo a história do Concílio de Nicéia, de Constantino, existe há milhares de anos. Então, basicamente, seriam outras histórias que bateriam com a história de Jesus. Aqui é a tradução, porque o livro original, eu trago a tradução dele dessa forma, mas ele é escrito no papel mesmo. Ele só foi transformado as fotos em PDF, mas hoje em dia tem mecanismos que traduzem. Então a gente tem aqui no Egito, na Babilônia, no indiano. Então no Egito teria Akun e Isis, na Babilônia Adamo e Kahwa, indiano Adma e Jiva ou Heva, e na Bíblia Adão e Eva. Muito antes da era cristã, também se diz que o deus grego Dionísio, isso aqui basicamente a gente já falou, e aqui teria a sequência, assim diz que Jesus foi crucificado, esfaqueado pela lança de Longinus, também Vishufut, e basicamente esses outros nomes. Salvadores crucificados também esfaqueados no lado de Cristo, que significa ungido, era do termo aplicado a Altis. Outros nomes e muitos outros deuses pré-cristãos. Cristo é um pseudônimo. Unção, batismo, compra de fogo ou Krishna, comumente escrito Krishna, basicamente milhares de anos antes de Jesus ter estado na Terra andou. A palavra Christos e seus derivados aparecem em todos os sistemas religiosos e mostraram que o conceito original de Cristo era mediador e guia pessoal e invisível entre Deus e todo o espiritual
no homem foi visualizado. Então, aparentemente, nós temos outros que parecem ter a história de Jesus. Na verdade, alguns desses não são literalmente como o livro mostra, 25 de dezembro e tal. O 25 de dezembro ele pode ocorrer pela questão do Sol. Então, agora a questão de ser crucificado e tal tem um certo revisionismo às vezes. E o que mostra com tudo isso? Né? Que sem o entendimento da pré-existência, a Bíblia não faz sentido. O Cordeiro ele foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, se o Cordeiro, que é Jesus, foi morto antes da fundação do mundo teve pecado. E quem cometeu o pecado? Os anjos. Nós, os anjos neutros. Nós temos alguns pontos que mostram que as leis e a história da Bíblia já era conhecida, como Noé já sabendo quais animais eram impuros e puros, além de outras coisas que nós já citamos no vídeo. Outra questão que mostra que ia ser entendido a Bíblia pelos primeiros israelitas como Adão, Abel, Sete, os outros que são filhos de Caim tiveram nomes copiados dos que eram filhos de Adão, porque os nomes dos filhos de Adão são uma frase de profecia, e isso já era entendido por eles, assim como eu mostrei nos primeiros vídeos. Então, os nomes dos filhos de Adão são uma promessa. E você tem a Namá, filha de Adão, e a Namá, filha de Caim. Você tem o Lameque de Adão, Lameque de Caim, o Enoque de Adão, Enoque de Caim. E então você tem vários nomes que aparecem nas duas linhagens. E a diferença da Bíblia para as outras religiões é basicamente que a Bíblia ela já diz que o mundo jaz no maligno e que é para você adorar um Deus e que o Messias já veio. Então já há uma diferença aí, porque algumas pessoas acham que o Messias ainda não veio, que são os judeus e os ismaelitas, né, os árabes, porque eles têm mais pudor para falar de Jesus, apesar que eles ainda consideram ele só um profeta, eles não consideram ele como Messias. E a principal é que Miriam, a Maria, ela realmente era virgem, diferente de todas estas que possam ter aparecido aqui, que se diziam virgens. E ela não era, Jesus não foi filho de adultério. Por quê? Porque Jesus ele usou a saliva dele misturada com barro para curar o cego. E no Talmud era dito que se fosse filho de adultério, a saliva não teria capacidades curativas. Isso mostra que Jesus já tinha um conhecimento do Talmud e mostra também que ele não era filho de adultério, baseado naquilo que os hebreus já entendiam. Basicamente foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o Bible Iceberg, eu faço vídeos nesse estilo aqui que você viu hoje. E se você curtiu, continua assistindo os vídeos aí do canal, que isso vai me ajudar. E todos os vídeos eles são complementos. E a continuação desse vídeo vai estar na tela final. Muito obrigado por ter assistido até aqui, meu nome é Guilherme e Deus abençoe.